Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de Cultural Aspects, American Literature. Então nós vamos falar dos aspectos culturais, que é um conteúdo que a gente vem discutindo nas nossas últimas aulas, mas o nosso foco hoje vai ser na literatura americana. Anteriormente, nós falamos da literatura britânica e já teve aula também sobre a literatura inglesa. E aí vocês devem pensar, literatura, cultura, qual é a relação disso em construção ou em combinação com a língua inglesa? Então, pessoal, quando nós pensamos no estudo do inglês, não é apenas o conteúdo do verbo to be, não é só gramática. Então, é importante que a gente considere que a língua inglesa ela pode ser estudada a partir da sua gramática, das estruturas linguísticas que o idioma possui, mas também dos aspectos culturais. E quando nós pensamos na cultura, nós falamos de várias situações, incluindo as produções literárias, tá? E por isso que a gente insere esse conteúdo no nosso estudo. Nosso roteiro hoje, nós vamos falar primeiro uma introdução sobre a literatura americana. Vamos revisar bem rapidamente os principais períodos literários, lembrando que quando se fala de períodos literários, movimentos literários, nós precisamos ter um cuidado maior nesse estudo. O que a gente faz aqui nessa aula de 20 minutos é apenas uma pincelada em cada um desses conteúdos. Depois, para mais informações, acompanhem os nossos materiais instrucionais. Vai ver a nossa apostila que vai estar disponível lá na plataforma Gonçalves Dias para você se familiarizar um pouco mais com esses conteúdos. Notable Works and Authors, vou trazer para vocês alguns autores e trabalhos que são conhecidos da literatura americana e, por último, eu mostro um exercício de contexto que, inclusive, já foi tema de Enem ou de vestibular, considerando esse conteúdo. Então, para a gente não perder mais tempo, vamos iniciar com a nossa introdução. American Literature is literature predominantly written or produced in English in the United States of America and its preceding colonies. Então, o que é? Qual é a definição de literatura americana? É a literatura predominantemente escrita e produzida em inglês nos Estados Unidos da América e nas suas colônias, né? As colônias que fundamentaram essa construção do que hoje é conhecido os Estados Unidos, ou de como é conhecido esse país. Então, por aqui a gente já começa com uma percepção, porque em português, quando nós vamos nos referir, normalmente nós falamos literatura norte-americana, que é essa literatura predominantemente em língua inglesa, tá bom? Agora, quando se fala de outras situações, a América, o continente americano, ele é definido em sul, centro, né, ou América Central, e a América do Norte. Tem essa convenção na língua inglesa e na literatura de chamar American Literature essa literatura norte-americana. Já a literatura South and Central America, essa literatura da América do Sul e América Central, ela é comumente referida como Latin America, ou literatura latino-americana, tá bom? E é escrita em diferentes idiomas, Spanish, português, espanhol, português, nas línguas nativas e etc. Por exemplo, a literatura específica de cada país, aí nós vamos usar o adjetivo pátrio correspondente. Brazilian literature é a literatura brasileira, tá? Colombian literature é a literatura colombiana. E aí você está especificamente relacionado à literatura daquele país. Uma coisa que eu também gosto de chamar a atenção quando eu trago literatura para as aulas de inglês é de demonstrar que esse universo não está tão distante assim da nossa realidade. É mostrar para você que está acompanhando essa aula que a literatura da língua inglesa faz parte do nosso cotidiano. Então, aqui eu separo, por exemplo, algumas produções da literatura americana ou norte-americana que já foram adaptadas para o cinema. Então, por exemplo, Percy Jackson and the Lightning Thief. É a aventura, né, tem uma saga, vários filmes e obras literárias do Percy Jackson, como, por exemplo, O Ladrão de Raios, né? It é um filme que ficou conhecido em português como It, a Coisa, que é um filme de terror.
Little Woman, Adoráveis Mulheres, também um clássico da literatura americana, que já foi tema de vários filmes e de série mais recentemente. Então, são algumas obras que você talvez já ouviu falar ou já assistiu, já se familiarizou com esse conteúdo. Like other literatures, assim como outras literaturas nacionais, a literatura americana também foi moldada a partir da sua história. Então, quando a gente estuda a literatura de um país, a gente automaticamente faz uma associação com os diferentes contextos históricos, porque as produções literárias, muitas vezes, elas refletem esses movimentos que acontecem na sociedade a partir da evolução histórica. De fato, a literatura americana, ela, na verdade, começou antes mesmo dos Estados Unidos da América, como a gente conhece hoje, o nome, esse país, como ser uma nação. Então, ela já existia antes mesmo da nação, os Estados Unidos da América, ser construída. E eu vou explicar isso já já para vocês. Justamente aqui, quando a gente fala dessa relação entre a literatura e a história, nós estamos tratando dos diferentes períodos literários. Então, os períodos literários, eles vão refletindo essa evolução histórica a partir dos séculos. Por exemplo, a literatura reflete a exploração, né, a questão do descobrimento daquele território e a exploração que ocorreu, o processo de independência, a própria Slavery Abolition, que foi a abolição da escravidão, a guerra civil, as guerras mundiais, a quebra da Bolsa de Valores de 1929 e tantos outros eventos históricos que marcaram a sociedade e, portanto, marcaram também as produções que aconteciam naquele momento. Então, a gente sempre vai ver essa relação entre um acontecimento, um evento marcante com as produções literárias. Existem na literatura americana vários períodos literários. Eu vou destacar com vocês apenas 6 que chamam a atenção quando nós tratamos desse conteúdo. Beginnings to 800. Então, quando a gente pensa no início das produções literárias nesse território que hoje nós conhecemos como os Estados Unidos da América, existiam produções literárias antes mesmo do país ser fundado. Depois nós tivemos o romantismo, o período da Renascença, que para alguns também é chamado de transcendentalismo, o realismo, o modernismo e, por fim, o período pós-moderno ou contemporâneo. Tá? Então, cada um deles. Esse período anterior da formação dos Estados Unidos, desse processo de independência, ele é subdividido em 3 grandes áreas, quando a gente considera o que era produzido, que tipo de conteúdo era trabalhado nesses momentos. Então, o período da literatura chamada de Native American, que era aquela literatura específica produzida pelos povos nativos lá do território hoje chamado de Estados Unidos, então os indígenas. Tem aqui o período puritano, que nós vamos falar, era aquele movimento das pessoas que saíram da Europa, incluindo os ingleses, pessoas mais conservadoras que migraram para esse território, que hoje a gente conhece como Estados Unidos, que até então era uma terra habitada pelos nativos. Esses povos chegaram lá e fundamentaram a sua cultura e usaram essa cultura como base para as produções literárias. E tem o período colonial, que aí é quando a gente já tem a formação das 13 colônias, tá bom? Então, aqui dando algumas características de cada um desses períodos. O período nativo era marcado pelo quê? Tradições orais, então não eram produções escritas, os nativos não tinham essa habilidade da escrita como nós conhecemos hoje em dia, como a língua inglesa é formada. Então, eram produções mais orais, que eram passadas de geração por geração, usando como tema, ou como língua, melhor dizendo, como veículo de comunicação, as línguas nativas, tá? Tratava-se muito de poemas épicos, que eram as aventuras que esses guerreiros indígenas passavam, os processos de formação, a criação dos mitos, canções e poesias. Tudo muito relacionado à questão da natureza, a relação entre os povos indígenas com a natureza e com aquele meio em que eles habitavam. Já os puritanos eram essas pessoas que deixaram o território europeu, principalmente a Inglaterra, mas também outros países que estavam insatisfeitos, principalmente com as mudanças da igreja e outras situações também que geraram insatisfação dessas pessoas no território europeu, e eles decidiram migrar
porque era chamado de New World, que era um novo mundo. Eles viram a possibilidade de criar, de fundamentar um novo país, uma nova nação, a partir daquilo que eles consideravam ser o correto ou o ideal para aquela população. Nessa literatura, os registros são escritos e a gente começa a ver, por exemplo, esses registros em diários, diários de bordo, que as pessoas escreviam enquanto faziam essa jornada de migração do continente europeu para o continente americano, mas também os diários que registravam as descobertas, como era a vida, como eram os dias nesse novo território. E tem historical accounts, registros históricos a partir desse processo. Já o período colonial, a gente começa a ver um destaque de lideranças políticas, filósofos, cientistas, que eram muito influenciados por ideais revolucionários. É aqui que a gente começa a ver as discussões sobre o processo de independência, sobre a construção das 13 colônias e depois como essas colônias se organizaram para fundamentar depois o que hoje se tem como nação, né, os Estados Unidos. Aqui você tem uma influência do espírito revolucionário, Idade da Razão e o Iluminismo. Então, são movimentos que influenciaram essas construções. Já no Romantismo, o que nós percebemos é uma valorização das emoções pessoais, da imaginação sobre a racionalidade. Então, percebam que quando a gente trabalha com literatura, a gente vê alguns movimentos que são cíclicos, né? Você parte de um momento de valorização da racionalidade, da razão, e depois você volta para um processo de valorização da emoção. E aí, dependendo das experiências que são vivenciadas por aquela sociedade, você vê uma mudança nesses padrões. Individual freedom was paramount, então era imperioso, era necessário uma valorização da liberdade individual, e a poesia foi vista como o maior tipo de expressão artística nesse período romântico. Aqui você tem muitas produções bucólicas, aquela valorização da vida mais simples. Bom? No romantismo também surgiu um movimento que na literatura americana é considerado muito importante, que é o movimento do Dark Romantics, ou American Gothic, que é o estilo gótico, ou esse romantismo sombrio, que ficou demarcado, ficou muito conhecido pela literatura do Edgar Allan Poe, que é um contista, um autor norte-americano. Nesse caso, você misturava esses sentimentos, a intuição e o idealismo com temáticas sobrenaturais, com tudo aquilo que você não conseguia entender, então você atribuía a cenários que eram sobrenaturais. O período da Renascença, também chamado de transcendentalismo, valorizava o individualismo, o idealismo e essa concepção da natureza como algo divino. Tá? Os transcendentalistas normalmente refletiam sobre a natureza, sobre um espírito divino unificado e também em relação a essa noção da natureza com a população, né, que é algo compartilhado pela população e também pela comunidade. Já no realismo, a gente começa a ver os reflexos daquelas vivências traumáticas, como, por exemplo, a guerra, as dificuldades que a Revolução Industrial trouxe. Então, a gente começa a ver, por exemplo, o surgimento das desigualdades sociais, um desequilíbrio entre pessoas que eram mais afortunadas de outras que eram mais privadas de certos recursos. A gente começa a perceber as dificuldades da vida na cidade, porque até então a vivência ela era mais campestre, era mais rural. Agora, com a Revolução Industrial e com os conflitos da Guerra Civil, por exemplo, começa a se perceber essas diferenças entre a vida na cidade e as injustiças que surgem nessa nova era. Esse período do realismo, ele foi demarcado pelos sentimentos de desilusão, um crescimento rápido das cidades e o surgimento dos políticos corruptos. Porque aí quando você começa a ver justamente essa movimentação maior e a crescente desigualdade, você começa a ver também essa corrupção do indivíduo. Já o período moderno, ele é considerado uma extensão desse realismo, porque ele vai tratar também desses temas da vivência do homem moderno ou do homem urbano. Então, você vê uma mistura, uma junção entre os temas da imaginação
com temas como absurdo, narrativas que não eram lineares. Então, você vê uma quebra em certos preceitos, em certos modelos que eram utilizados na literatura, e você vê um aumento da consciência, né? Essa conscientização do indivíduo. É caracterizado pelo self-conscious break with traditional way of writing. Então, os autores intencionalmente quebram, eles têm consciência que eles estão fugindo de um padrão de escrita que era utilizado pela poesia e pela prosa, e eles passam a adotar novas formas de produção. No modernismo, a gente vê alguns movimentos que são conhecidos e que ficaram marcados justamente por refletir essas vivências da sociedade americana, dos seus processos históricos, como, por exemplo, a Renascença de Harlem, a Geração Perdida, a Era do Jazz e a Geração Beat, né, que é considerada justamente com movimentos de outras participações e outras manifestações culturais. Já o período mais recente, que é o período contemporâneo, ele começa a ser contado a partir da Grande Guerra, da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, e ele é influenciado por vários tipos de estudo, estudos de mídia, estudos da linguagem, estudos de informação e tecnologia. Então, a gente começa a ver a influência da tecnologia também nas produções literárias. Ele rejeita, as produções modernas ou contemporâneas, rejeitam essa crença ou essa valorização de algo que seja absoluto. Então, você tem uma presença de um ceticismo um pouco maior. Ele é marcado pela ironia, em forma de paródia, uso da metaficção, de narradores que não são muito confiáveis, o absurdo, a autoconfiança ou a autoconsciência e a desconstrução de certos conceitos. E alguns autores que a gente destaca, considerando esses diferentes momentos, são, por exemplo, Benjamin Franklin, e tem vários outros que são considerados Founding Fathers, que são os pais fundadores, são aquelas pessoas que tiveram uma grande influência justamente no processo revolucionário e também na construção da Carta da Independência Americana. Ele era um escritor, um cientista, inventor, diplomata, filósofo, político. Foi uma das pessoas responsáveis por rascunhar a Declaração da Independência. O Edgar Allan Poe, que eu mencionei para vocês quando eu falei do romantismo mais gótico, né, o romantismo dark, que é esse mais sombrio, Edgar Allan Poe é o grande expoente e ele é considerado justamente um desses autores que contribuiu para que a literatura norte-americana tivesse uma identidade própria, porque até então a literatura americana era considerada uma cópia da literatura inglesa ou da literatura britânica, porque a maioria das produções era justamente de autores que tinham a influência da literatura britânica. Ele é muito conhecido por sua poesia e por seus textos em prosa, pelos seus contos, que trabalham muito com o sobrenatural, o mistério e o macabro. Se destaca, por exemplo, A Queda da Casa de Usher, O Gato Preto e O Corvo, e também Assassinatos na Rua Morgue. São alguns exemplos de obras conhecidas. Mark Twain é um outro autor muito conhecido. As obras dele também já viraram adaptações cinematográficas, como, por exemplo, As Aventuras de Tom Sawyer e As Aventuras de Huckleberry Finn, que são obras que já foram adaptadas. Uma autora muito relevante, né, uma figura feminina da literatura americana é a Toni Morrison, que produziu, ela é escritora, editora e também professora. Ela tem uma grande relevância a ponto de ter vencido um prêmio Nobel de Literatura em 93, e das obras que se destacam dela, nós temos O Olho Mais Azul, A Canção de Solomon e Beloved, que seria o Amado. Alice Walker é outra autora que também ficou muito conhecida por uma adaptação cinematográfica. Ela escreveu A Cor Púrpura e ela recebeu também um prêmio da literatura muito famoso, que é o Prêmio Pulitzer de ficção. Esse aqui vocês devem conhecer, que é o Stephen King, que é autor de grandes obras que foram produzidas no cinema, como, por exemplo, O Iluminado, Carrie,
O Cemitério Maldito e outras obras que vocês já devem ter visto. Tá? E agora, para demonstrar no Enem como a literatura americana já foi citada, eu tenho aqui, por exemplo, um fragmento de um poema de Robert Frost. E esses versos finais desse poema, ele destaca justamente, que é um poeta americano, ele leva em consideração que a vida é comumente metaforizada como uma viagem. Nesses versos, ele destaca justamente ele festeja, ele celebra o fato dele ter sido ousado na escolha que ele fez. Porque quando eu olho aqui, ó, ele coloca duas estradas que se divergem, justamente chamando atenção para a escolha que nós podemos fazer na vida. Pessoal, nós encerramos por aqui. Até a próxima e bye, bye.